O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, queridos fiéis que também nos acompanham de seus lares, hoje nós celebramos com toda a igreja este 33º domingo do tempo comum, o penúltimo domingo do nosso ano litúrgico. E também com toda a igreja nós celebramos este Dia Mundial dos Pobres, que o Papa Francisco nos convida a celebrar. Hoje a palavra de Deus, como nos domingos anteriores,
quer mais uma vez preparar o nosso coração para a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Mas também esta palavra continua a nos convidar às atitudes da vigilância e hoje do serviço. Então, vigilância e serviço são os temas desta liturgia de hoje. Vigilância que diz respeito ao Senhor que vem para consumar a história da humanidade. Vem para julgar a cada um e para julgar o mundo todo. E o tema do serviço é o tema que aparece hoje no Evangelho e na primeira leitura. Então, reflitamos sobre este tema do serviço, que é tão desafiador para nós, para os discípulos de Jesus e para os fiéis dos dias de hoje. Nós que abraçamos a fé na pessoa de Jesus, nós abraçamos alguém que se fez um de nós. Nós abraçamos uma pessoa, não abraçamos uma ideia, mas Cristo é uma pessoa encarnada, que veio ao mundo como o grande dom de Deus. Então o Pai, que tanto amou o mundo, Ele nos deu o seu Filho único, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Então podemos dizer que Jesus é o presente de Deus para o mundo. É o dom do Pai ofertado à humanidade. Então tudo que Deus tem, Deus na sua onipotência, Deus na sua riqueza, Ele não guardou, Ele não aguardou para si. Mas o nosso Deus, sendo rico, Ele se faz pobre para nos enriquecer. Deus, sendo grande, Ele se faz pequeno ao ser partilhado, ao se dar ao mundo. Então, Deus não é um Deus que se fecha, mas é um Deus que se abre, é um Deus que se dá aos homens. E Deus vai se dando à medida que cada um vai se abrindo à sua presença. Deus vai caber muito mais nos corações daqueles que estiverem abertos ao seu mistério. Por isso, o Evangelho hoje nos diz que a quem tem é dado mais, e a quem não tem é tirado o que tem. Isso diz respeito à fé. Isso diz respeito à nossa abertura ao mistério do nosso Deus. Então, o coração que mais ama é o coração que mais está aberto a caber Deus. Então, Deus só cabe no coração que se dilata para amar e para compartilhar. O coração egoísta não cabe Deus. Portanto, quem é egoísta perde o que tem. E quem é generoso ganha mais. Essa é a lógica do Evangelho. Nesta parábola dos talentos, que hoje somos convidados a trazer para as nossas vidas. Então, como estava dizendo, o nosso Deus, o que marca a ação de Deus na vida do mundo, é justamente esse Deus querer se dar, é este Deus compartilhar. Então, é próprio de Deus querer dar algo aos homens. Deus não nos tira nada, Deus só nos dá. Já nos dizia o saudoso São João Paulo II, Deus não nos tira nada, Deus só nos dá. E Ele deu o que Ele tinha de mais precioso. Ao contrário do servo preguiçoso, que tinha só um dom, e reteve e enterrou, Deus, tendo o seu único dom, o seu único filho,
Deus o deu ao mundo. Deus não fez pouco caso ali do seu filho. Ele deu o filho ao mundo para que o mundo fosse salvo. Então, o nosso Deus é um Deus oferente. Vejam só, é um Deus oferente. Ele oferta o filho. E depois o filho se oferta aos homens, para que nós também, unidos a Cristo, nos ofertemos. Então, a lógica da fé cristã é a lógica da oferta. A lógica da Eucaristia que celebramos é a lógica da oferta. É a lógica da multiplicação. Essa é a lógica da Eucaristia. Então, a lógica de Deus é a lógica da multiplicação. Nunca é a lógica da subtração. Não é a lógica do acúmulo, mas é a lógica da partilha. Então, ao contrário deste servo que aparece, ele não reproduziu o desejo de Deus. Qual foi o grande erro do servo preguiçoso? Foi não ter ofertado aquele dom. Foi não ter multiplicado. Diante de Deus, aquilo que se retém é aquilo que se perde. Mas aquilo que é ofertado é aquilo que se multiplica. É aquilo que se torna abundante. Então, se queremos que a nossa vida, enquanto dom de Deus, ela se torne abundante, então ela deve imediatamente ser ofertada. A nossa vida empobrece, tanto no sentido espiritual, como na nossa caminhada. Ela se empobrece se nós esquecemos se nós perdemos a capacidade de ofertar. Então, uma vida que se enterra, um dom que se enterra, é uma vida que se aparta da alegria de Deus. E qual é a alegria de Deus? É partilhar. Ele diz: vem participar da minha alegria. A alegria de Deus é se dar a todos, não é se guardar. Então, o servo preguiçoso e infiel, ele teve de Deus o que todos nós temos, teve confiança. Então, por mais incompetente que alguém seja, por mais medíocre que alguém seja, Deus confia nele. Aqui está, uma coisa que Deus fez com todos os 3 servos, foi o quê? Confiar, para dizer que Deus confia em todos nós, mesmo que a gente ponha a perder aquilo que Ele nos dá, mas mesmo assim Ele confia, Ele reparte, né? Ninguém fica desprovido daquilo que Deus oferta, daquilo que Deus compartilha. Todo mundo é alcançado, todo mundo é beneficiado com os dons distribuídos pelo nosso Deus. E é claro que, como estava dizendo, o que Deus tinha de mais valor, Ele nos deu, né? O seu dom, o seu talento mais precioso, que era o Filho. Então o Filho não poupou a própria vida, Deus não poupou o próprio Filho, Jesus não poupou a si mesmo, mas Ele se fez ali um talento generoso, um talento multiplicado em vida plena para o mundo. Então, nós somos alcançados pela vida plena de Cristo, o talento de Deus multiplicado para a vida do mundo. Então, se inspirando no Filho e no Pai, nós temos a responsabilidade de sermos generosos, mesmo com os mínimos recursos, como nos fala a primeira leitura. A igreja, na qualidade de esposa, ela deve ter habilidade para cuidar dos bens do Senhor. Cada um de nós também, enquanto filho de Deus, deve ter a habilidade de cuidar dos bens da criação. Cada um de nós tem a responsabilidade
de multiplicar o dom da nossa própria vida, que ela seja uma vida multiplicada na vida dos irmãos. E como é que a gente vai saber se a gente fez valer essa tarefa? É à medida que alguém precisar de nós, é à medida que alguém sentir a nossa falta. Quando alguém começar a sentir a nossa falta, é porque nós temos algo a oferecer àquela pessoa. Então aí a gente vai tomando consciência da potência, da responsabilidade e da dimensão do nosso serviço e da nossa oferta. Se ninguém precisou de nós, é porque certamente a gente não teve nada a oferecer. Mas quando temos algo a oferecer, alguém vai querer receber, certamente. Assim como ninguém recusou o que Deus oferece. Então, se a nossa vida é ofertada, ela vai alcançar a quem de direito. Ela vai alcançar aqueles que precisam dela. Então, como Cristo foi dom do Pai, nós também, enquanto igreja, enquanto esposa de Cristo, permanecemos vigilantes, zelosos e também operosos, até que o Cristo regresse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,